Bom dia, eu estou aqui para falar dos meus avós. Meu avô e minha avó, parte de pai, eles se conheceram em Morrinhos, Goiás, uma cidade que fica perto de Caldas Novas. E lá, eles se conheceram, casaram e tudo mais. Quando meu pai tinha 11 anos, a minha avó engravidou de uma menina, e o sexo da menina era feminino. O meu avô não queria aceitar as crianças e por isso e por outros motivos eles se separaram. Hoje os dois moram na mesma cidade, mas eles estão separados e não falam nem com um e nem com o outro. Não falam nem com um e nem com o outro, mas convivem na mesma cidade. Quando se vê, eles não ficam no mesmo local. Ficam em locais separados, não ficam no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Quando um tá e o outro não. Essa é a história dos meus avós. Não é muito legal, nem muito feliz por eles serem separados. E quando a gente vai visitar, eles têm que ficar na casa de um, na casa de outro, ficar dividido. Mas são meus avós, parte de pai. É isso aí. Bom dia, eu tô aqui para contar um pouquinho sobre a história dos meus avós. Assim, a minha avó materna, ela nasceu na Bahia e ela morou até os 17 anos de idade. Após isso, ela se mudou para Brasília e aqui ela conheceu o meu avô. Depois de muitas histórias juntos, muitos anos juntos, eles tiveram o meu tio e após 5 anos tiveram a minha mãe. Aí após alguns 3 anos aproximadamente, eles tiveram um desentendimento e cada um seguiu para um lado. Minha mãe ficou com a minha avó e assim nunca mais tiveram notícias do meu avô. Atualmente, meu avô tem uma nova família, uma nova filha, novos filhos, e minha avó ela tem uma nova família e está todo mundo feliz. Após 21 anos eu nasci e cá estou eu. Bom dia, vou falar sobre os meus avós maternos. Bom, minha avó nasceu na Bahia e meu avô nasceu no Ceará. Eles dois se encontraram aqui em Brasília e depois de um certo tempo começaram a namorar. Minha avó era 20 anos mais nova que meu avô. Então no começo houve um conflito muito grande, mas depois tudo se acertou e eles dois casaram e tiveram minha mãe. Aí depois eu nasci. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui, logicamente. E a minha avó faleceu por um erro médico. Ou seja, a enfermeira tinha que aplicar uma certa medicação na minha avó e ela acabou aplicando uma medicação errada. Meu avô morreu mais ou menos há uns 5 anos por câncer de próstata. É isso, uma história curta. Bom dia, eu vim aqui para falar dos meus avós. Meus avós maternos e paternos são do estado do Ceará. A minha avó materna ela é descendente de índio e quando ela conheceu o meu avô, eles se casaram, foi quando nasceu a minha mãe. Os meus avós paternos também são do estado do Ceará e quando nasceu o meu pai, ele passou a morar em São Paulo. Meu pai veio em uma viagem de São Paulo até o Ceará, foi quando conheceu a minha mãe. A minha mãe é mais nova do que ela, do que ele, 24 anos. Então eles se conheceram e em primeiro momento as famílias ficaram em um conflito porque eles não queriam que minha mãe casasse. Mas aí com o passar do tempo foram conhecendo meu pai, então se casaram e aqui está a carta. Falar dos meus avós. Minha avó se chama Calista e meu avô se chama Walter. Eles se conheceram no estado de Goiás, né, que eles moravam em Goianésia. E eles se conheceram numa festa, né? Aí eles, no relacionamento deles, namorados, eles tiveram 8 filhos. Só assim então que eles se casaram. Um desses 8 filhos foi a minha mãe, que é a Marta. Tipo, eles vieram do Goiás, né, para Brasília para procurar uma vida melhor e são felizes até hoje juntos.